Olá pessoal, tudo bem com vocês? Amados irmãos, também irmãs, a tudo você que está me acompanhando aqui e vai ficar comigo aqui nessa explicação que Deus vai dar a condição de repartir com vocês, tá? Porque tem muitos irmãos, muitas pessoas que me pediu para me relatar e explicar aquilo que o Senhor deu de entender sobre o dízimo. O dízimo, as ofertas alçadas, né? O que é o dízimo, aonde que o Senhor criou o dízimo no meio de um povo, qual povo que tem que pagar o dízimo, qual povo que tem que receber o dízimo, né? Então nós tem um avião fazendo barulho ali, mas vamos acompanhar, vamos seguir aqui a nossa missão aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. O dízimo, ele foi criado, o primeiro homem que pagou o dízimo foi o homem chamado Abraão. Abraão, ele teve um chamado diante de Deus, ele morava com seu pai Tera, e Tera já tinha uma missão diante de Deus, uma missão oculta, porque pode ser que ele revelava aos seus filhos, pode ser que ele não revelava, né? Então, mas Abraão, Naor, já sabia que o seu pai tinha uma missão. E Tera caminhava para as terras de Canaã. Mas não chegou a ter o sucesso de entrar nas terras de Canaã. E veio a falecer. E Abraão ficou por ali, né? Pelo que relata aqui na Mesopotâmia, junto com seu sobrinho Ló. E Naor também, que era o irmão de Abraão, veio a falecer. Então ele ficou com responsabilidade sobre o seu sobrinho Ló, né, junto à tua esposa Sara, né? Então, nesse tempo aí, antes do anjo ter conversado com Abraão, ele chamava Abrão e Sara chamava Saraí, né? Depois, mais para frente ali, eu vou explicar então rapidamente porque que o Senhor fez essa mudança no nome deles, né? Então Abraão teve um chamado diante de Deus, a qual o Senhor falou com ele que ia mandar ele para uma terra que ele não conhecia, uma terra que para ele caminhar, que o Senhor não ia deixar faltar nada para ele, né? E ele crendo na voz do Senhor, como o Senhor disse para ele para pegar só a sua esposa e seu sobrinho e caminhar em direção às terras de Canaã, né? E Abraão obedecendo a Deus, e chegou um certo ponto que quando Abraão estava passando pelo Egito, Faraó, ele era um homem muito autoritário, o que ele queria fazer ninguém impedia. E Sara era muito bonita, de aparência, uma mulher formosa. E com certeza alguém ia botar o olho em Sara, ia falar para Faraó e Faraó não podia possuir uma mulher casada, né? Então o que ele ia fazer? Se ele descobrisse que era a esposa de Abraão, ele ia mandar matar Abraão e possuir a esposa de Abraão, porque os reis, mesmo assim, eles respeitavam uma lei do outro, um costume do outro, né? Então o Faraó, com certeza, ele ia mandar matar Abraão para possuir a sua esposa, mas quando veio assim na mente de Abraão de falar que era a esposa dele, era a irmã, não era a esposa. Na verdade, Sara, ela era meia irmã de Abraão, mas também era esposa de Abraão. E quando Abraão falou que era a irmã dele, pegaram ele e levaram nas mãos de Faraó. Mas dá para ver o que a Sagrada Escritura nos mostra, que quando Abraão chegou ali já nas terras do Egito, ele já estava passando dificuldade, já estava, como diz, não tinha praticamente nada para continuar a viagem dele. O Senhor precisava dar uma benção na mão de Abraão para que ele continuasse a sua viagem, né? Então Abraão, ele ficou na espera, ele não continuou a viagem, porque a obra de Deus, ela estava no corpo de Abraão,
né? Se ele, se ele tentasse lutar pela esposa dele, ele ia morrer, ia perder a vida. E a obra de Deus ia parar ali. A obra de Deus não pode parar. A obra de Deus ela tem que dar continuidade. Então Abraão, com paciência, esperou uma obra de Deus. Ficou ali na comunhão. E Sara foi levada para Faraó. E o Senhor não permitiu que Faraó cumprisse os seus desejos com Sara, né? Onde lançou uma praga ali, uma enfermidade em Faraó. Se fosse nos dias de hoje, nós ia falar com uma forte depressão tomou ele, por uma lepra, alguma coisa assim, né? Mas daí entrou um temor no coração dele, e veio os adivinhos, os feiticeiros na época, e, e eles tiveram uma revelação que aquela era a esposa de Abraão, né? Aí foram perguntar para Abraão disse, verdadeiramente ela é minha esposa. Aí foram falar para Faraó, e Faraó temeu, e disse, então leve ela daqui, as escravas que cuidam dela, leva junto, não quero que fique nada aqui. O que estava com Sara, leva tudo. E pega Abraão, os bois que estão em volta dele, o rebanho, leva tudo com ele, não deixa nada para que essa praga acompanhe eles. Na verdade, era um plano de Deus para abençoar Abraão. Abraão precisava continuar a viagem já abençoado. Então Abraão chegou ali sem nada, mas saiu dali do Egito com boi, com gado, ovelha, até empregada para a esposa dele, para Sara. Dali já saiu com empregada, já saiu com escrava, né? Então assim foi a vida de Abraão. E quando Abraão chegou ali nas terras de Canaã, Abraão sempre foi um homem humilde, pelo que dá para ver a Sagrada Escritura, muito respeitado, muito sábio, né? E ele pediu para o sobrinho dele, falou assim, olha Ló, então, como você me acompanhou, você escolhe as terras para você aqui. Vamos trabalhar junto, né, e vamos produzir junto. E começaram a crescer junto. Só que os empregados de Abraão e os empregados de Ló começaram a ter um desentendimento. Aí Abraão chamou Ló e falou assim, não é justo que nós ficamos brigando por causa disso. Fala o seguinte, escolhe aqui aonde você quer ficar, você vai ficar numa parte, eu fico noutra parte. E acaba a briga, acaba a confusão, porque Abraão era um homem de paz, né? E Ló olhou as partes mais bonitas, as partes das campinas, né? As partes bem produtivas, escolheu aquela parte ali. E Abraão ficou ali num lugar, tipo assim, não muito produtivo. Mas Abraão estava com a benção na cabeça dele, né? Nem que fosse debaixo de uma pedra, ou em cima de uma pedra, a benção estava com ele, né? Então Abraão ficou ali, com os seus empregados. E Sara, ela não podia gerar, ela já estava com quase 100 anos de idade, e ela até pediu que Abraão deitasse com a escrava, para que Abraão tivesse um filho com a escrava, para que ele não ficasse sem geração, né? Mas o maior desejo de Sara era ter um filho, mas como ela não podia, ela abriu mão dessa parte então, né? Então Abraão deitou com Agar, que era escrava, e teve um filho chamado Ismael. Mas quando Ismael já estava já grandinho, o anjo passou pela casa de Abraão. Abraão conheceu que eram homens diferentes e cercou aqueles homens. Na verdade, eram anjos da parte de Deus. E Abraão cercou eles e falou, não, vocês ficam aqui. Qual que é a missão de vocês? Entra aqui na minha casa. Não. Aí, na verdade, Abraão o desejo é que os anjos entrassem na casa dele, mas ele não se achou digno dos anjos entrar dentro da casa dele. Ele falou, então fica aqui, eu vou trazer aqui algo para nós comer e para nós beber. Então Abraão trouxe ali e os anjos comeram e beberam, né? Por aquele benefício que os anjos tiveram ali, que Abraão ofereceu para ele, por isso que nós temos que, a parte espiritual, nós temos que oferecer do bom e do melhor na parte espiritual. Nós não podemos oferecer o mínimo para o nosso Senhor. Nós temos que oferecer o máximo que nós podemos oferecer, porque a recompensa é boa. Claro, já temos a grande e eterna recompensa da vida eterna, né? Não existe nada maior do que isso, né? Mas que o Senhor possa continuar nos abençoando e agradando cada um de nós, né? Ajudando nas nossas obras, né? Então Abraão fez esse benefício para os anjos, e os anjos querendo dizer, vamos recompensar você agora, Abraão. Abraão, nós sabemos que a tua casa precisa. Quer dizer, não precisou Abraão contar para eles. Eles disseram, já sabemos que a tua casa precisa. Então, no tempo certo, a tua esposa terás um filho.
Sara. E Sara estava atrás da porta ouvindo a conversa deles. E ela pensou, é que eles não me viram aqui, não sabem. Pensa que a esposa de Abraão é uma novinha, mas eu tenho quase 100 anos de idade. Então Sara não creu por causa da idade dela, mas o Senhor opera através do impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus transforma tudo. Não tem o que o Senhor não possa fazer. E Sara riu. E o anjo não precisou olhar para o semblante de Sara para ver o sorriso dela. Ela riu, mas de incredulidade, por causa da idade dela. Nem foi culpa dela, né? E Abraão, uma felicidade já expandiu no coração dele. Porque ele pensou, meu Deus, o Senhor vai cumprir o desejo do coração de Sara. Já se alegrou. E o anjo olhou para ele e falou assim, Abraão, você creu, né? Eu falei, criei. Então, Abraão, será trocado o teu nome. A partir de hoje tu não chamarás mais Abraão, mas tu chamarás Abraão, porque tu creu. E tu, Sara, será tirada uma letra do teu nome. Tu és Saraí, mas a partir de hoje tu chamarás Sara, porque você não creu. Mas vai cumprir, no tempo certo, tu vai abraçar um filho. Glória a Jesus. Imagina, irmãos, Sara, ali ela já concebeu ali um filho, já andando pelas cidades, já a barriguinha crescendo, aquela veinha de quase 100 anos de idade, já a barriguinha já grandinha, o povo, entrou uma confusão na mente do povo, né? Muitos falavam, tipo assim, não, mas isso aí é uma doença, isso é alguma coisa, né? Mas Sara sabia o que Deus tinha prometido para ela. Glória a Jesus. E a barriguinha de Sara foi crescendo. Já pensou, irmãos? Entra comigo agora nessa visão aqui. Aquela veinha, quase 100 anos de idade, parece até meio cacundinha. A barriguinha já crescendo, já formando de gravidez. Imagina a alegria no coração de Sara. Glória a Jesus. O Senhor trabalha no impossível. Ali, o que a irmã está passando? O que o irmão está passando? Qual que é a causa? O que o Senhor não possa fazer para você? Ó, eu entrei nesse assunto para falar de dízimo. Mas olha o caminho que Deus tomou. Está gostoso. Ficou tão gostoso esse assunto. Parece que eu enrosquei nele. Fiquei enroscado nesse assunto aqui. É porque é a tua necessidade. É porque você está passando momentos que só Deus sabe que você está passando. Deus conhece a tua história. Deus conhece o teu interior. Deus conhece o teu choro. Deus conhece as tuas lágrimas. Aleluia, Deus conhece o desprezo. Deus conhece o caminho do desprezo, o caminho da dor. Às vezes o teu semblante, um sorriso, mas teu rosto marcado da prova, rachado na guerra, na luta da prova, das tempestades que se levantou na tua vida. Às vezes nem a tua mente entende mais o que está acontecendo contigo. Aleluia, mas creia. Creia que o Senhor operou um milagre na vida de Sara. O Senhor, aleluia, mesmo na incredulidade dela, o Senhor não precisa de nós acreditar para operar uma obra na nossa vida. O Senhor não precisa da nossa permissão para entrar na nossa vida. Se Ele tem um projeto com nós, Ele sabe da nossa estrutura. Às vezes, no meio da grande prova, até o sábio se enlouquece. Porque tem um ditado que fala assim, que o inimigo, ele prepara o prato e oferece para nós. Mas nós não somos obrigados a comer o prato que ele nos oferece. Mas às vezes, por causa da prova, por causa do dia a dia, por causa do mundo que estamos vivendo hoje, muitos comem. E vem a prova, vem a guerra. Por um caminho chegou a tempestade, chegou a guerra, chegou a afronta na sua vida. Ah, mas eu comi, eu não podia ter comido o prato do inimigo, eu fiz isso, fui aonde não era para ir, fiz o que não era para fazer. Mas saiba que diante de Deus tem um advogado santo e justo, Jesus, o Cristo, que pode defender a tua causa. Se tu crê de alma, de coração, hoje começa uma obra na sua vida. Aleluia, hoje o Senhor começa a trabalhar de uma forma diferente na sua vida. O Senhor começa um rumo novo, um trabalhar novo, uma história nova na sua vida. E tu verás que algo começará a ficar diferente.